Olá! Reduzir custos dói. E dói muito. Muito mesmo. Mais do que você possa imaginar. Bem, eu sou Guilherme Junger, o seu consultor financeiro, e talvez a experiência que eu mais tenho vivido nos últimos meses são estratégias de redução de custos. Nós temos até um produto que é 100% variável, focado na redução de custos, mas isso não vem ao caso. Mas o que eu tenho vivenciado em todos os meus clientes é que reduzir custo dói muito. E sabe por quê? As nossas maiores contas, via de regra, são despesas fixas. Vamos pensar em despesas fixas: aluguel e folha de funcionários. Essas são sempre duas contas muito altas. E se a gente pensar em variável, a gente tem impostos e fornecedores. Então, são 4 itens que a gente sempre vai de olho neles para atacar. Eu vou te contar agora exatamente o que dói em cada um deles. Quando a gente pensa em impostos, impostos talvez seja o que menos dói, mas talvez também seja o mais difícil. Porque reduzir imposto efetivamente não dói, dá até um prazer. Caramba, ufa, vou pagar menos imposto para o governo. Mas o que acontece é que normalmente a gente anda no limiar da lei. A gente tem que usar todos os detalhes da lei para viabilizar uma redução tributária muitas vezes. Isso faz que a gente fique às vezes noites sem dormir, sem saber se aquilo é certo, se aquilo é errado, se a gente realmente arrisca ir por aquele caminho com algum risco ou se a gente decide manter no que a gente está. Esse é o ponto de dor quando a gente pensa em redução de custos focado em imposto. E eu jamais vou falar em sonegação. Sonegação é crime e eu realmente não vou conduzir você a um processo criminoso. Não é o meu papel. Mas a gente pensa em planejamento tributário. Quer dizer, dentro da lei, qual é a forma mais barata que eu posso ter para me enquadrar tributariamente. Isso exige, em alguns segmentos, algumas indústrias, um entendimento muito detalhado da lei. Às vezes a gente precisa juntar o nosso entendimento como consultor, o entendimento do contador e ainda um advogado tributário, algum tributarista, para que a gente consiga entender e desenhar aquela solução para aquela empresa específica. Falei de imposto, agora vamos pensar em fornecedor. Fornecedor é uma coisa sempre muito delicada, porque a gente sabe, loja vazia não vende. E se eu tenho que comprar menos, significa que eu corro o risco de não vender o quanto eu vinha vendendo. Às vezes, eu preciso abrir mão de alguma linha de produtos para focar em uma só e ter menos estoque e ser mais eficiente. E com isso, reduzir custos. Mas isso, eu também abro mão de receita. Isso dói muito, porque a gente está mexendo no ponto mais significativo do nosso negócio, que é a entrada de dinheiro. Se eu não tenho produto, eu não vendo. E se eu não vendo, nada acontece. Então, mexer nos nossos fornecedores, mudar de fornecedor, mudar o pacto de compra, perder uma exclusividade, são sempre detalhes muito delicados na hora de se reduzir custos. Isso se a gente conseguir. Porque nos casos de franquia é muito difícil. A gente não tem muita barganha. E a gente, na verdade, acaba tendo, na maioria das vezes, um único fornecedor. O que faz que a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que reduzir os custos. Bem, indo para as despesas fixas, olha só, nós temos folha e aluguel. Vamos pensar em aluguel. Vamos pensar em aluguel primeiro. Como é difícil reduzir aluguel. Aqui em Brasília, a gente está vendo algo incrível, único e histórico. Eu nunca tinha visto isso antes, que é redução de aluguel. Eu nunca tinha visto o preço do aluguel andar para trás. O preço do aluguel cair. Isso é uma coisa que a gente tem visto constantemente. Renegociações, repactuações de preço de aluguel. Mas isso, a gente está falando de uma redução 10, 20% da redução de aluguel, já é bastante coisa. Mas não muda a vida. Quando a gente tem que pensar em cortar pela metade o nosso custo de aluguel, como funciona? Dói e dói muito. Por quê? Se eu sou um varejo, eu necessito de ponto. E aí é muito difícil mudar de ponto comercial. Mas às vezes significa abrir mão de algumas mordomias. O meu escritório em cima da loja, o meu estoque amplo no subsolo, eu ter uma loja maior e não uma loja menor. Tudo isso são possibilidades para a gente não perder o ponto.
Mas vai falar para um varejista, reduzir. Às vezes ele tem 4 lojas. Reduzir para 3 lojas e economizar 25% daquele aluguel. Dói muito. Agora imagina se você tem um escritório de advocacia e decide sair de um dos prédios mais nobres da cidade para ir para um ponto mais afastado. Dói, porque aquilo significa status para os seus clientes, para você, significa conquistas para a gente como sócio daquele negócio. Então dói, e dói muito. Isso sem falar na folha de pagamentos. Mexer na folha é sempre um vespeiro. É sempre colocar a mão num lugar que a gente pode se dar muito mal. Por quê? Porque, primeiro, demitir nunca é uma situação agradável. Renegociar combinados, comissões de venda, nunca é algo fácil. E a gente mexe com funcionários antigos, funcionários que realmente fazem um bom papel, funcionários que nem necessariamente fazem um bom papel, mas a gente tem um carinho afetivo com eles. Fato é, reduzir custos e despesas dói e dói muito. E, infelizmente, num momento de crise como esse que estamos vivendo, é uma estratégia fundamental para a gente garantir a continuidade e a sobrevivência dos nossos negócios. Bem, se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo sacadas diárias como essa, clica aqui, se inscreve ou no meu canal ou na minha fanpage, que é a melhor forma de você ser notificado e acompanhar as novidades que eu tenho gravado. Bem, eu te vejo amanhã num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!